Olha, esse alerta é necessário e importante. A gente nunca, imaginou que iríamos falar sobre isso, mas de repente veio a possibilidade da gente ter um produto tão perigoso, tão mortal, dentro de bebidas que são consumidas por todos. E nesse momento, principalmente por jovens, A gente tem 37 casos suspeitos de intoxicação no estado de São Paulo, pelo menos 6 mortes já confirmadas. Esse número aumenta quando a gente fala, do território nacional. No país, a gente tem 53 casos suspeitos, tanto que o Ministério da Saúde já montou um comitê, uma sala, para verificar, monitorar todas as denúncias, registros, para evitar que eles continuem crescendo e matando, como tem acontecido. Porque a ingestão por metanol é muito grave. Tanto que uma mulher está em coma na Santa Casa de Araçatuba. Esse é o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol na região noroeste. E hoje à tarde, a gente tem acompanhado, a Polícia Civil esteve nesse Serve-Festa, que seria, aí no caso, o estabelecimento que comercializou, que vendeu essa bebida supostamente com etanol, E até para fiscalizar esse comércio de bebidas destiladas, que atrai principalmente os jovens, e essa é a grande preocupação. Kleber Luiz está em Araçatuba, entra ao vivo com a gente agora. Kleber, boa tarde para você. Desde muito cedo você acompanhando tudo isso. Quais as informações que a gente tem nesse momento, amigo? É isso mesmo, Nelson. Boa noite. Boa tarde, Para você é o hábito, Boa tarde para você e para todo mundo acompanhando o nosso SP Record. E que você falou em relação aos jovens, e é o caso dessa vítima aqui de Araçatuba, viu? É uma jovem de 18 anos que está internada, está em coma na Santa Casa aqui de Araçatuba. Deu entrada em estado grave no hospital. Agora o estado dela é considerado estável, porém ainda inspira bastante cuidado. Ela que deu entrada na unidade com parada cardiorrespiratória, os médicos conseguiram reverter a situação. Logo em seguida, ela começou a apresentar sinais aí de intoxicação, convulsão, e aí familiares dessa jovem disseram para os médicos que ela havia consumido bebida alcoólica. Na verdade, eles descobriram depois de um tempo, E aí isso acendeu um alerta devido a tantos casos no país, os casos que crescem hora após hora, como você mesmo disse, isso chama bastante atenção. Existe já essa sala de situação, existe todo um protocolo para situações como essa. Então a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária aqui de Araçatuba foram informadas a respeito desse caso. E, inclusive, nós falamos com a vigilância sanitária a respeito dos primeiros procedimentos, e nós temos agora a fala então da diretora da vigilância sanitária aqui de Araçatuba explicando como o órgão tomou conhecimento dessa situação que preocupa, porque está chegando já à nossa região essa preocupação que é já de todo o país. Vamos acompanhar. A vigilância sanitária foi acionada a partir da comunicação da Santa Casa para a vigilância epidemiológica. Como é um caso de intoxicação, é obrigatório a Santa Casa informar a vigilância epidemiológica. E aí, mediante a situação ser um suposto intoxicação por bebida alcoólica, a epidemiológica acionou a vigilância sanitária. E vocês tiveram contato com familiares dessa vítima? Sim, nós nos dirigimos até a Santa Casa. No momento que recebemos, a família estava lá e a gente começou a investigação com informações colhidas junto à família. Quais foram essas informações? A mãe da moça informou que ela não apresentou sintomas nenhum de estar alcoolizada. A mãe nem desconhecia que ela tinha tomado algum tipo de bebida alcoólica. A mãe chegou em casa por volta das 18 horas e a moça estava em casa normal. Teve uma noite de sono normal e que hoje, por volta de 8h30, 8h40 da manhã, é que ela passou mal, convulsionou e a mãe acionou o SAMU. No hospital ela chegou, acho que num estado bem grave, pelo que a família nos relatou e a Santa Casa também. E os médicos não conseguiram contato com ela, todas as informações vieram da família. Aí a família ficou sabendo por amigas da moça, que parece que ela fez uma postagem que tinha ingerido bebida alcoólica no dia anterior, no período da tarde, em um estabelecimento. Então, assim, a gente só tem a suspeita de que ela ingeriu a bebida e a suspeita do estabelecimento que ela tenha feito o consumo dessa bebida.
Bom, e o que chama a atenção, justamente que trouxe esse alerta para uma possível intoxicação por metanol, foi justamente esse intervalo entre o consumo da bebida e os primeiros sintomas apresentados por essa jovem de 18 anos. Porque, segundo os médicos, o metanol, quando ingerido, ele começa a dar esses sinais de intoxicação muito tempo depois. Não é ali você tomou a bebida, você ingeriu e já logo em seguida começa a se sentir mal, né? Ele vem geralmente entre 12 e 14 horas depois da ingestão, porque o nosso fígado, o nosso organismo, ele não consegue metabolizar o metanol. É uma substância que o organismo não elimina. Pelo contrário, na tentativa de eliminar, de metabolizar, ele acaba criando outras substâncias bem tóxicas para o nosso corpo, que podem causar danos neurológicos, cegueira, inclusive, e em casos mais graves, até a morte, né? Confusão mental, né? Tem dor de cabeça também, náusea, vômito. Isso são sintomas, né, que aparecem cerca de 12 horas, entre 12 e 14 horas após o consumo, que foi exatamente o intervalo que deu entre o tempo em que essa jovem fez aí a publicação de que estava bebendo e logo na sequência passou mal 12, 14 horas depois. Esse também foi um alerta para as autoridades. E aí a vigilância, como a diretora disse, foi até a Santa Casa, conversou com familiares e aí soube onde essa jovem bebeu, porque na publicação ela mencionava o endereço e aí algumas providências foram tomadas. Vamos acompanhar o que ela disse agora para a gente. E que a fiscalização me passou é que foram verificadas as bebidas, as condições de procedência, né? Se são bebidas que estão em embalagem original, se a responsável pelo estabelecimento possui nota fiscal de compra, de distribuidor. E algumas bebidas, a Polícia Civil esteve no local, chegou até primeiro que a vigilância lá, e a Polícia Civil apreendeu algumas bebidas para análise no Instituto de Criminalística. E o que sobrou, que era pouco, a vigilância interditou por medida cautelar. Conseguiu comprovar a procedência? Tinha nota de tudo? Algumas bebidas ela apresentou nota. Outras parece que ela comprou em algum atacadista da cidade, algum supermercado atacadista. E aí não conseguiu comprovar? Eu acredito que ela tenha feito compras variadas e aí misturou com a compra da casa, com a compra do estabelecimento e o cupom fiscal ela não tinha lá para nos apresentar. Isso gera algum problema, alguma autuação? Se a bebida for adulterada, aí nós vamos ter que voltar à cadeia, né? Aí vai ter que ver se, de fato, ela adquiriu desse mesmo lote nesse estabelecimento e esse estabelecimento também vai ter que nos apresentar a nota de compra dele. Se o estabelecimento, de fato, vendeu o lote, vai bater, né? Vai casar e aí a gente vai ter que fazer as medidas administrativas, a autuação, caso não seja comprovada a origem de um distribuidor legalizado. Bom, eu falo aqui da frente da Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, nós falamos com a Polícia Civil, o delegado responsável ainda não gravou entrevista, ele disse que para não atrapalhar aí as investigações, novas diligências podem ser realizadas, mas ele confirmou para a gente sim a apreensão de garrafas de bebidas, inclusive do mesmo lote que seria o consumido por essa jovem. Esse lote agora vai passar então por análise do Instituto de Criminalística e aí só depois eles vão dar novos segmentos aí a essas investigações. A jovem que está internada também foi submetida a exames. Esse material vai ser encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz para saber se há presença de metanol no organismo dela. Chama a atenção, o delegado disse que inclusive tem bastante cautela também nessa investigação, porque apesar de todos esses indícios, desse intervalo que eu citei agora há pouco entre o tempo que ela consumiu a bebida e o momento em que ela passou mal, o fato dela ter consumido a bebida, muito parecido com os outros casos de intoxicação por metanol, a mãe da jovem teria dito para o delegado que ela vinha reclamando já de dores de cabeça ao longo do final de semana, mas ela não tinha bebido. Bebeu ontem à tarde e disse que foi apenas uma dose. Então a polícia ainda está com muita cautela por conta desse histórico já, dessas queixas que a jovem apresentava antes de ter bebido. Então a polícia vai aguardar aí para só depois falar com a imprensa. Mas, como a gente sabe, né, a situação está bastante complicada, mais de 50 casos, como você disse, 53 em todo o Brasil. Isso inspira cuidados. Quando há uma situação como essa, as autoridades têm que ser notificadas, têm que fazer esse trabalho de apuração, tanto para evitar até que outras pessoas possam consumir também essa bebida adulterada. E a vigilância sanitária falou para a gente também a respeito de um protocolo que vem sendo adotado em todo o estado, em todo o país a respeito disso, e até algumas dicas para as pessoas, né, para que escolham estabelecimentos de confiança e também fiquem atentos às embalagens na hora de consumir bebida alcoólica para evitar ser vítima de bebida adulterada com metanol ou com qualquer outra substância. Vamos acompanhar essas dicas. A pessoa que tiver consumido bebida, que ela dê entrada na atenção primária, que seria o pronto-socorro ou uma unidade básica de saúde, o médico tem que
notificar isso imediatamente, a suspeita, para a vigilância epidemiológica. E a vigilância epidemiológica notifica a vigilância sanitária para fazer a investigação da onde comprou essa bebida ou onde consumiu essa bebida, para a gente fazer a rastreabilidade do produto, para ver a origem dele, para ver se ele tem procedência, se comprou de um distribuidor autorizado ou não. Bom consumidor sempre tomar cuidado onde ele vai ingerir essa bebida e que também, se possível, pedir a nota, ter algum comprovante que foi lá. O ideal é assim, desconfiar de algo que é muito barato, né? Ficar de olho na rotulagem para ver se o rótulo, porque tem algumas coisas que são bem grosseiras, né? O rótulo está desbotando, está esfarelando na mão, o lacre da bebida que é feito pela Secretaria da Fazenda, o lacre solta com facilidade, então a cor da bebida, o odor, desconfiou, pode fazer a denúncia também na vigilância sanitária. E é isso aí, então, ficar sempre atento, denunciar sempre que tiver alguma suspeita de irregularidade, mesmo que você não tenha consumido a bebida, mas notou algum indício, viu ali, é importante que você acione as autoridades. A autoridade vai lá e vai fazer o que está sendo feito aqui, com muita cautela, vai analisar, se tiver algum indício, vai recolher esse lote, vai passar por análise, se tiver algo errado, vai responsabilizar, se não for o caso, vida que segue, mas é importante, ainda mais num momento como esse que a gente vive, né, Nelson, cuidado, né, cautela nunca é demais, a gente volta com você aí. Com certeza. E por tudo isso que você falou, né, a gente tem muito cuidado, muito zelo. A gente acompanhou algumas fiscalizações, algumas apreensões. Recebemos muitos vídeos, né, dessas incursões da polícia em estabelecimentos. Mas para não prejudicar, antes de uma devida comprovação e até para evitar uma criminalização antecipada, vamos aguardar o fechamento do laudo, conclusão, porque existe a possibilidade, embora a suspeita seja muito forte, existe sim nesse momento a possibilidade de a gente ter uma outra situação. Kleber, obrigado pela sua participação, tá bom? Bom retorno para você aqui para São José do Rio Preto, junto com a nossa equipe, a gente segue acompanhando com certeza. E eu vou dizer o seguinte para você que está me acompanhando agora, você pai, você mãe, oriente seu filho. Nesse momento, eu diria para o meu filho, ele não consome, felizmente, evitar copão pronto, esses que vêm com gelo de sabor, com bebida que você não sabe, já tem gelão de sabor para mascarar bebida ruim. E nesse momento, então, o risco é muito maior. Baladas, festas, evitar essas situações de onde você não sabe a procedência. Pelo menos nesse momento. A gente fala isso para os jovens porque eles consomem muitas vezes sem se preocupar com amanhã. E a gente tem que se preocupar porque a consequência ou as consequências podem ser danosas e muitas vezes irreversíveis.